Saúdo a todos. Hoje é o sábado, hoje é dia 12 de setembro. Agora são 17 horas da tarde e está fazendo um friozinho agradável aqui. Nós gostamos do frio. Ontem à noite tivemos uma lareira acesa na nossa casa. Hoje também alguns dizem que está fazendo 4 graus a temperatura. Amanhã, domingo, quando vocês ouvirem esse vídeo, assistirem esse vídeo, já terá passado, mas estaremos pedalando a nossa bicicleta numa cidade próxima aqui, fazendo um desafio de 80 km, não é tanto assim, né? Questão de 4 horas e meia a gente faz isso, para a saúde. Mas é impressionante o quanto o mundo está valorizando a saúde. Vão ter mais de 200 pessoas pedalando ali, né? Dessas 200, 3, que eu saiba, são adventistas. Tem muita gente fazendo exercício pela saúde, né? Por isso que a senhora White escreveu lá, né, que a mensagem da saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica. E nós precisamos entrar por aí também, participar principalmente nisso. E a lição número 3 aqui é sobre os últimos 5 reis de Israel. Vamos orar para que possamos entender bem a lição. Vocês devem estar ouvindo um caminhão aí que está acelerando, né? Esse é o meu estúdio. Ó, parou. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a entender essa história pela qual Jeremias teve que sofrer muito. É a história da queda do povo de Deus diante de Babilônia. Sabemos que desta vez o povo de Deus não cairá diante de Babilônia, mas também sabemos que haverá sacudidura. E muitos cairão individualmente diante de Babilônia. Prepare-nos para que, muito embora muitos cairão, sabemos disso, que não sejamos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então aqui nós estamos estudando sobre os últimos 5 reis de Israel, não é? Então são quem? Josias. Josias foi o último bom rei. Aliás, de todos os 20 reis de Judá, falei Israel antes, eu acho, né? De Judá. Judá teve 20 reis. Israel, o reino do norte, teve 20 reis. E teve mais 3 reis que eram do Reino Unido, né? Então que foi Saul, Davi e Salomão. E os 20 reis de Israel, todos eles não prestavam, e nenhum deles foi descendente de Davi. Os reis de Judá, teve 5 reis bons, muito bons. Dentre desses 5, 2 foram excelentes reis. Foi Davi, teve seus pecados, sem dúvida, mas era o homem segundo o coração de Deus. E o outro rei excelente foi Josias, que assumiu aos 8 anos de idade. Depois teve os filhos de Josias, o filho Jeoacás e Jeoaquim, que foram maus reis. Teve um sobrinho de Josias, que foi o rei Joaquim de Judá, que foi um mau rei. E depois teve Zedequias ou Zedecias, outro nome também ele tinha, que foi um mau rei, vamos dizer um péssimo rei. Vamos localizar bem esse assunto aqui. O bisavô de Josias, que foi um bom rei, foi Zedequias, né? Lembra do Zedequias? Aquele que teve aquela doença mortal, que Deus mandou Isaías dizer, olha, você vai morrer, te prepara, etc. E ele se lavou chorando, não queria morrer. E Deus mandou Isaías dizer, vai lá, fala para o rei, que é para botar uma pasta de figo no lugar das úlceras, etc., que ele tem lá da úlcera. E ele vai ficar bom, vai ter mais 15 anos ainda. Ah, Josias ficou tão feliz, tão contente. Lembram também que daí vem uma embaixada de Babilônia. Babilônia era um reino, ali onde hoje é o Iraque. E era um reino não muito poderoso ainda naqueles dias, ali nos dias de Ezequias. E foram lá ver que história é essa, que Deus é esse, que curou uma doença incurável,
aqueles tempos, aqueles reinos, todos eles se valiam dos seus deuses pagãos, que na verdade não faziam coisa nenhuma, né? E foram lá para conhecer o Deus do rei de Judá, o rei Ezequias. E Ezequias, em vez de chamar Isaías, os sacerdotes, os levitas, etc., para falar do Deus de Israel, e ele mesmo falar também, dar seu testemunho, mostrou o poderio do seu reino, as riquezas do seu reino, coisas guardadas desde o tempo de Salomão, a riqueza do templo, etc. Só faltou ele levar eles para dentro do templo, ainda quem sabe mostrar o lugar santíssimo, né? Isso só faltou mesmo. Mas ele mostrou a glória do seu reino. E eles botaram um olho grande em cima. Vamos, aqui tem coisa para a gente pegar, tem coisa aqui, né? Escutem bem. Toda guerra, se não toda, mas quase todas as guerras, são por poder e por riqueza, por dinheiro. No passado, reinos faziam guerra contra outros reinos para pegar as riquezas daquele reino e financiar o seu progresso. Sempre foi assim. É o mesmo princípio do tráfico de drogas, né? As drogas prosperam e não adianta combater. Continuam prosperando porque tem quem compra, dá dinheiro. E esse rei Ezequias foi alertado: esses babilônios voltarão e vão saquear tudo que tem aqui. Pois bem, esse Ezequias teve um filho, chama Manassés. Esse Manassés governou por 55 anos. Foi um péssimo rei. O filho de Ezequias foi péssimo. E esse Manassés teve também um filho, entre outros, filho chama Amon. Foi péssimo rei, governou 2 anos, mataram ele. O filho de Amon assumiu, e esse filho de Amon era Josias. Já estamos agora na nossa lição, né? Josias. Esse Josias assumiu aos 8 anos de idade. Ele tinha tutores, né, que ajudavam ele no governo, no reino, etc. Ele governou não muito tempo, não chegou a 30 anos, 27 anos. Mas foi um excelente rei. Vamos dizer assim, excelente rei. Os 2 melhores reis que Judá teve foi Davi e Josias. Teve outros reis bons, mais 3 reis bons, teve outros reis médios. Ao todo, os reis médios e bons juntos davam 10. E outros 10 foram péssimos. Bom, esse Josias teve filhos, e quando ele foi morto na guerra contra os egípcios, que os egípcios estavam passando pela terra dele para atacar os sírios, Jeoacás assumiu, filho de Josias. Esse Jeoacás não prestou, fez um péssimo reino de 3 meses. Aí ele foi deposto, né? Deposto por Nabucodonosor, que assumiu, que invadiu ali. E aliás, desculpem, e foi deposto por Faraó. Faraó substituiu Jeoacás por Jeoaquim, outro filho de Josias. E esse Jeoaquim que foi deposto por Faraó, por Nabucodonosor. Jeoaquim, ele governou por um pouco mais de 10 anos, né? E daí que veio a primeira invasão de Nabucodonosor. Aquela invasão que Isaías havia predito para Ezequias, que em vez de falar sobre Deus, ele mostrou o seu poderio e as suas riquezas. Vieram buscar porque esse Jeoaquim foi um mau rei que desencaminhou os filhos de Israel. Eles não vieram buscar antes porque Josias, o pai de Jeoaquim, foi um bom rei, né? Apesar de que o pai de Josias e o avô de Josias foram péssimos reis, mas o bisavô, que foi Ezequias, foi um bom rei. Esse Josias, né, pai de Jeoaquim,
ele detonou com toda, 100%, adoração a ídolos. Inclusive chegou a derrubar e detonou por completo alguns locais de adoração a ídolos construídos, escutem bem, por Salomão. Você sabe que Salomão se tornou idólatra. O construtor do templo de Deus se tornou idólatra. Pensem bem sobre isso. Aquele homem que construiu o templo de Deus, cujo material o seu pai, Davi, havia já juntado, que outras nações trabalharam, milhares e milhares de pessoas trabalharam, trouxeram ouro de Ofir, trouxeram muitas riquezas, prata, etc., madeira nobre do Líbano, coisas espantosas, muita riqueza, um gigantesco templo com todos os anexos, etc., seus palácios, tudo construído conforme a vontade de Deus. Esse se tornou idólatra. Então Salomão não foi um bom rei, aliás, foi o culpado, porque se dividiu o reino em dois, enfraqueceu o reino. Ele foi o culpado. Salomão está fora. Mas esse Josias destruiu locais de adoração de Salomão, templos de adoração que Salomão tinha construído por causa das suas mulheres. Tinha só 700, fora as 300 concubinas, 1000 ao todo. Completamente fora. Né? Eu tenho uma mulher e é assim que tem que ser, né? E eu gosto da minha mulher e ela gosta de mim. Pois bem, esse Josias também foi lá onde era uma vez o reino do norte, Israel, e foi por lá e destruiu tudo que é ídolo, poste ídolo, altos, etc., árvores frondosas, cemitérios de idólatras, de falsos profetas. Acabou com tudo. Esse sim foi um rei. Esse foi um rei. Se Israel tivesse todos os reis assim, ainda existiria. Nabucodonosor não teria chance. A história seria diferente, as profecias seriam diferentes. Certo? Claro. A profecia conta a história do futuro. Portanto, se a profecia é assim, não é que tem que ser assim. Se a profecia diz vai ser de tal maneira, não é que tem que ser de tal maneira, é que assim será, por isso, antes de assim ser, foi descrito. É isso que é profecia. Se fosse diferente, a profecia teria sido escrita diferente. Entendam bem isso. Quanto esse Joaquim foi um péssimo, um declínio, outra vez mais um declínio em Israel, aliás, desculpa, em Judá. Né? E aí veio o terceiro rei depois de Josias, chamou Joaquim. Então aqui, perdoem os da descendência dos portugueses, né? Mas aqui tem, parece que é só português, o Joaquim, o Joacás, são nomes bonitos. E esse Joaquim, desculpem, sim, Joaquim, agora é Joaquim, antes era Joaquim. Esse Joaquim, ele reinou 3 meses e meio só. Pouco tempo. Foi péssimo rei. Veio Nabucodonosor e levou ele embora. Segunda invasão. Né? E o Nabucodonosor colocou como rei Zedequias. Zedequias era filho de Josias. Então aqui nós temos 4 reis depois de Josias. Temos o Joacás e o Joaquim, que eram filhos de Josias. Temos o Joaquim, que não era filho de Josias, mas era, se não me engano, era sobrinho. O Josias foi tio dele. E depois veio o Zedequias, que também era filho de Josias. Eu não sei quem falhou aqui, mas dos 3 filhos de Josias, nenhum prestou. Não posso, a Bíblia não fala, não revela, não sei se a senhora White, não resolvi pesquisar muito sobre esse assunto. A senhora White se expressa sobre isso, mas de 3 filhos, nenhum prestar, tem alguma mensagem atrás disso. Esse Zedequias também se chamava Matanias. Né? Bom, Nabucodonosor colocou Zedequias no reino e foi um péssimo rei. E
resolveu se revoltar, se rebelar e proclamar uma espécie de independência lá em Judá. E não mais ser fantoche de Nabucodonosor. Ao contrário do que Jeremias tinha dito para ele fazer. Jeremias tinha a palavra da vontade de Deus, né? E esse Zedequias era um fraco também, por cima não era fraco. Teimoso e fraco. Rebelde, teimoso e fraco. Ele tinha o profeta, Jeremias, né? O profeta. Era só seguir o profeta, ele ia se dar bem. E se ele seguisse, escutem bem, se ele seguisse o profeta, Jeremias, e se desse bem, os babilônios não voltariam pela terceira vez. E se não voltassem pela terceira vez, não destruiriam a cidade de Jerusalém, que ainda não tinha sido destruída. Nem os muros de Jerusalém, e nem o templo. Mas esse Zedequias não seguiu a palavra do profeta. Ele consultou o profeta pessoalmente e secretamente. E o profeta Jeremias lhe disse: não te rebeles contra Nabucodonosor, não te alies com os egípcios. Então ele fez o contrário, se rebelou contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor veio, cercou a cidade, tomou a cidade, e aí por uma porta, o tal dos Zedequias e mais uns nobres ali, etc., resolveram fugir, vamos escapar. Pegaram ele. Nabucodonosor deu a ordem, matou todos os filhos de Zedequias na sua frente, ele viu isso. Depois que ele viu isso, furou os olhos de Zedequias para nunca mais ver. Ele não matou Zedequias. Portanto, de Zedequias não nasceria Jesus. Jesus não nasceu de um dos filhos diretos de Josias. Pena isso, né? Mas Jesus nasceu da descendência de Joaquim, que era sobrinho de Josias. Esse Joaquim, que reinou 3 meses, também foi levado, deportado para a Babilônia, e seus filhos não foram mortos. Esses netos, bisnetos, etc. Foi indo, nasceu José. Esse José, pai, que casou com Maria, pai de Jesus, pai, não biológico de Jesus, né? Que seria rei, caso o reino não tivesse caído. Mas como não foi rei, pelo menos se tornou o quê? Do artesão da madeira, né? Um carpinteiro. Que queda, não é? Não é isso que eu queria dizer. Se tornou o pai, não biológico, do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Então esses foram os últimos 5 reis. Josias, um excelente rei. Seus 3 filhos, péssimo rei. Seu outro parente lá, o Joaquim, do qual nasceu no futuro José e Jesus. Péssimo rei, todos eles péssimos. E Jesus, um dos descendentes, o excelente dos excelentes, que restaurou o poderio do céu aqui nessa terra. Então, um descendente de Davi honrou o nome de Davi e honrou o nome de Deus, restabelecendo o reino de Deus aqui na terra e se tornando o rei do universo. Bonito essa história, muito bonito, né? Que todos nós sejamos seguidores desse poderoso, grandioso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha vontade, que todos sejamos assim. Santíssimo e poderoso Deus, te agradecemos, porque Jesus veio a essa terra, porque Ele é o Rei, está muito próximo de voltar. Que nós sejamos levados por Ele, sejamos humildes e obedientes a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.